Já se passaram 6 meses desde que me mudei para o Oregon, e nenhuma única ligação, mensagem ou e-mail dos meus pais. Nenhuma pergunta sobre para onde fui, porque o contrato do meu apartamento terminou ou porque o cartão de aniversário que eles enviaram nunca chegou até mim. Não que eles se lembrassem do meu aniversário, de qualquer forma. Ainda me lembro daquele último dia em Arlington. O sol estava excepcionalmente quente para março, e o suor escorria pelas minhas costas enquanto eu fechava as últimas caixas com fita adesiva. Jasper levantou uma caixa de utensílios de cozinha com um grunhido, enquanto o rei dobrava as abas da minha mala usando o joelho. Meu apartamento de um quarto estava quase vazio naquela altura, restavam apenas pilhas de papelão e a poltrona de segunda mão que eu não me preocupei em vender. Tem certeza de que não vai contar para eles? Perguntou o rei, limpando a testa com a manga do moletom. Quero dizer, nenhuma mensagem ou algo assim. Olhei para cima, de onde estava escrevendo Andoara em uma caixa pequena. Eles não perguntam onde moro há 3 anos. Por que eu contaria que estou indo embora? Ela não discutiu. Apenas trocou um olhar com Jasper, que murmurou. Ainda me parece loucura. Para mim, não havia nada de loucura nisso. Era normal. Esperado. Eu sempre fui o figurante no retrato da minha família, desde que consigo lembrar. Silenciosa, invisível, aceita apenas quando útil Calum era o sol, o centro, a razão pela qual a câmera disparava o flash. Eu era apenas o fundo. O caminhão de mudanças que alugamos rangeu quando colocamos a última caixa. Fechei a porta com as 2 mãos e pressionei as palmas contra o metal até ouvir o clique. Fiquei parada por um momento, olhando para o lugar que chamei de lar por quase uma década. Não porque estivesse cheio de memórias, mas porque guardava silêncio. Pronta? Perguntou Jasper, girando as chaves no dedo. Assenti. Mais do que pronta. A viagem até Ashland foi longa e tranquila. Observei a paisagem mudar do lado de fora da janela de ruas cobertas de areia urbana para sequoias, de poluída para limpa. Quando chegamos ao Oregon, algo dentro de mim já começava a se soltar. Meu novo apartamento não tinha nada de especial. Um quarto, uma cozinha um pouco antiga, uma varanda estreita com vista para as árvores, mas era meu. Meu de um jeito que nada antes havia sido. Pendurei minhas próprias fotografias, organizei minha mesa exatamente como gostava, cozinhei jantares de verdade sem que ninguém me interrompesse ou me ignorasse. Acordava cedo, ia para o trabalho e regava as ervas na janela da cozinha. Jasper e Ray me visitavam a cada 2 finais de semana. Edith, minha avó, ligava toda semana, sem falta. Ninguém mais ligou. Essa era a parte que me fazia rir algumas noites. Não um riso amargo, mas daquele tipo que ecoa oco em uma sala vazia. Eu tinha sumido, e ninguém sequer piscou. Pelo menos, não até a semana passada. Quando o telefone tocou e vi o nome na tela, não atendi de imediato. Fiquei apenas olhando. Theodore Rhodes parecia pertencer a uma vida que não era mais minha. Atendi no quarto toque. A voz dele saiu entrecortada e impaciente. Precisa voltar para casa no próximo fim de semana. Eu devia ter imaginado o que aquela ligação significava. A monotonia na voz dele não era de decepção, nem de confusão. Era um tom de ordem, de direito. Eu estava sendo convocada, e não por mim. Não pedi detalhes. Apenas disse que tinha planos e desliguei antes que ele começasse o sermão de sempre. Voltei a sentar-me à mesa, olhei para a colina coberta de pinheiros atrás do meu apartamento e senti aquele velho peso me envolvendo. Não era tristeza, apenas reconhecimento. Sempre foi assim. Quando eu tinha 8 anos, entrei para o quadro de honra pela 3ª vez consecutiva. Coloquei o boletim cuidadosamente na mesa da cozinha, onde sabia que minha mãe se sentaria com seu chá. Ela olhou para ele uma vez e disse: "Bom trabalho, querida." Sem tirar os olhos do celular. Na mesma semana, Calum tirou um C++ em um teste de matemática e ainda conseguiu escolher o jantar. No ano em que ganhei o primeiro lugar na Feira Regional de Ciências, voltei para casa com um troféu que chegava à metade da minha altura. Meu professor me chamou de lado naquela manhã e disse que eu deveria estar orgulhosa. E eu estava. Eu queria que eles também estivessem. Na hora do jantar, coloquei o troféu no balcão. Meu pai apenas disse:
Não vamos fazer alarde sobre isso, Delaney. Seu irmão tem provas finais. Aquele foi o ano em que parei de levar prêmios para casa. Quando completei 17 anos, já sabia que teria que pagar a faculdade sozinha. Entrei em uma universidade pública com bolsa de estudos, consegui 2 empregos de meio período e deixei de voltar para casa nas férias. Era mais fácil assim, mais limpo. Formei-me mais cedo, mudei para um apartamento compartilhado e aceitei qualquer trabalho freelance que encontrasse. Meu currículo cresceu mais rápido do que minha vida social, mas eu não me importava. O trabalho era algo que eu podia controlar. O trabalho não se esquecia de mim na mesa de jantar. Por fim, consegui um emprego em uma empresa de cibersegurança com sede em Seattle. Remoto, horários flexíveis, todos os benefícios. Já se passaram quase 3 anos desde então. Meu chefe disse que eu tinha um talento especial para decifrar o caos que outros engenheiros ignoravam. Minha conta poupança já tinha vírgulas. Minha geladeira tinha comida de verdade. Minha caixa de entrada tinha até uma carta de pré-aprovação de uma corretora de imóveis. Eu tinha 29 anos e, finalmente, começava a pensar em comprar uma casa. Nada grande, apenas minha. Por isso, quando a voz do meu pai tentou me puxar de volta para obrigações disfarçadas de deveres familiares, eu não hesitei. Deixei o silêncio se prolongar tempo suficiente para deixar claro que eu não iria. Precisa voltar para casa no próximo fim de semana. Essa foi a primeira coisa que ele disse. Nenhum olá, nenhum como você está. Apenas uma ordem, como se eu ainda tivesse 18 anos e precisasse de permissão para respirar. Recostei-me na cadeira e fiquei olhando para o teto. Por quê? Houve uma pausa. Eu quase podia ouvi-lo revirando os olhos do outro lado da linha. O jantar de noivado do seu irmão. Os pais da Isa querem conhecer toda a família. São muito tradicionais. Claro. Não era sobre uma reunião, nem sobre reconexão. Era apenas mais uma foto a ser montada, um espaço reservado em forma de filha na mesa para completar a ilusão de família. Eu não estarei lá. Outra pausa, mais brusca desta vez. Como assim não estará lá? Quero dizer exatamente isso. Tenho outros planos. Delaney, isso é importante para o futuro do seu irmão. São pessoas de alto perfil. Vai pegar mal para nós se você não aparecer. E lá estava. Nós. Nunca eu. Nunca sobre como eu estava ou onde estive. Apenas sobre a imagem. Mudei-me para o Oregon há 6 meses, disse, com a voz firme. Não vou atravessar o país para um jantar para o qual nem sequer fui convidada até agora. Silêncio. Daquele tipo que não é realmente silencioso, mas pesado, carregado como o ar antes de uma tempestade. Mudou-se para o Oregon sem nos dizer? Eu não sabia nem onde você estava antes. Por que isso seria diferente agora? A voz dele ficou baixa e tensa. Como você ousa mudar de estado sem avisar sua família? Qual é o seu endereço? Quase ri. Você ao menos lembra o meu último endereço? Ele não respondeu imediatamente. E isso me disse tudo. Não é esse o ponto. É exatamente esse o ponto, falei. Você não está perguntando porque se importa. Está perguntando porque agora é inconveniente não saber. Delaney, não é assim que as famílias funcionam. Não respondi, mas sempre foi assim com a nossa. Desliguei. Minha mão nem tremeu. Por alguns instantes, fiquei ali sentada, deixando o silêncio voltar. Então a tela do celular acendeu de novo. Uma chamada perdida. Depois outra. Em seguida, uma mensagem dele, da minha mãe e do Calum. Não respondi a nenhuma. Apenas desliguei o telefone, preparei um chá e fiquei na varanda observando a luz desaparecer do céu. Na manhã seguinte, as mensagens mudaram de lembretes para acusações, e das acusações para ameaças. Até o fim da semana, eu já tinha 6 mensagens de voz, 11 mensagens de texto e 2 e-mails com assuntos como: podemos conversar, e a família deve permanecer unida. Minha mãe, por fim, ligou. Sua voz estava contida e comprimida, como se tentasse soar afetuosa sem abandonar o roteiro. Querida, isso não é típico de você. Sempre foi tão respeitosa.
Seu irmão está contando com você. Os pais da Isa são pessoas formais. Precisamos mostrar união. União. Uma palavra que não significa nada quando só é usada para impressionar convidados. Não vou, disse simplesmente. Delaney, não seja difícil. Não sou. Só estou sendo honesta. Ela suspirou, frustrada. É apenas um jantar. Você não precisa ficar muito tempo. Sorria, diga algumas palavras e depois pode sumir de novo, se é isso que quer. Quer dizer como eu já fiz? Outro silêncio. Depois, ela desligou. Calum tentou em seguida. O tom dele era diferente, menos firme, mais confuso. Olha, eu não sei o que está acontecendo entre você, a mãe e o pai, mas não pode simplesmente aparecer? Por mim? Por um instante, quase senti algo. Quase. Mas me lembrei de todos os anos em que ele desviou o olhar enquanto eu era ignorada. Não, disse eu. Não desta vez. No dia seguinte, meu pai ligou de novo. A voz dele já não tinha nenhuma tentativa de suavidade. Se você não comparecer ao casamento, estará fora do testamento. Deixei o silêncio se estender o suficiente para dar a ele uma falsa esperança, como se eu estivesse pensando. Então respondi, calma e claramente. Eu ganho mais dinheiro do que todos vocês juntos. Ouvi ele inalar como se tivesse levado um tapa. Você está blefando. Se algum dia tivesse perguntado sobre a minha vida, saberia que não estou. Ele não respondeu. Apenas desligou. Essa foi a última ligação que atendi. A partir desse momento, passei a ver as mensagens chegando como ondas, primeiro urgentes, depois desesperadas, depois cheias de raiva. Não respondi a nenhuma. Em vez disso, abri uma nova aba no notebook e cliquei de novo no anúncio imobiliário que havia salvo na semana anterior. Ainda estava lá. 3 quartos, revestimento de cedro, espaço para um jardim. Minha avó Edith ligou na manhã seguinte, quando o céu começava a ficar rosado atrás das árvores. Ela nunca pedia permissão, nunca perguntava se eu estava ocupada. Ela simplesmente ligava, e eu sempre atendia. Olá, querida, disse, com a voz firme, uma mistura de doçura e sabedoria. Como está o ar aí hoje? Frio e tranquilo, respondi. Do jeito que eu gosto. Falamos por alguns minutos sobre a lavanda que plantei na varanda e sobre os servos que, às vezes, passavam atrás do meu apartamento. Então ela fez uma pausa. Pediram para eu te ligar, disse, sem desculpas, apenas afirmando o fato. Imaginei. Sorri. Deixa eu adivinhar, querem me convencer a voltar e interpretar o papel de filha perfeita. Eles não usaram essas palavras. Mas usaram o sentido delas. Sua mãe está andando de um lado para o outro. Seu pai está mal-humorado. Eles estão em pânico porque você faz falta. Ela hesitou apenas o suficiente para que eu entendesse. Os pais da Isa estavam observando, fazendo perguntas. Eu ri baixinho. É claro que meu valor só agora parecia perfeitamente atrelado às expectativas de outra pessoa. Eu não vou, vovó. Eu sei. Ela respondeu com firmeza. Eu também não iria. Era por isso que eu sempre atendia quando ela ligava. Ela não adoçava nada. Ela nunca inventou desculpas para eles nem fingiu que o passado não havia existido. Ela lembrava dos meus aniversários, enviava cartões das pequenas viagens que fazia, perguntava sobre meu trabalho e realmente ouvia as respostas. Foi a única pessoa que me olhou de verdade e viu algo além do que eu podia oferecer. Só queria que você ouvisse isso de alguém honesto, disse ela. Não porque ache que deve alguma coisa a eles. Obrigada, respondi. Você está bem? Estou, disse eu, e falava sério. Tem certeza? Fiquei com ela no telefone até o chá na minha caneca esfriar. Ela perguntou sobre a casa que eu estava vendo, se eu pretendia pintar as paredes ou deixá-las simples. Conversamos sobre móveis, figueiras e outras coisas que nada tinham a ver com obrigações. Quando nos despedimos, o sol já aquecia as janelas, e eu tinha reaberto a calculadora do financiamento imobiliário. O dia do casamento chegou e passou sem mim. Passei a manhã em uma trilha nos arredores do Parque Litia, serpenteando entre árvores altas e flores silvestres do início da primavera.
O silêncio lá fora não era vazio. Ele era conquistado. Não olhei o telefone. Não pensei no que estava acontecendo do outro lado do país. Respirei fundo, deixei o vento passar ao meu redor e continuei andando. Quando cheguei em casa, naquela noite, havia uma chamada perdida da vovó Edith. Liguei de volta antes mesmo de tirar as botas. Olá, querida, disse ela. Está aproveitando cada segundo do seu espírito de montanhista? Ela suspirou devagar. Bem, o casamento aconteceu. Esperei em silêncio. Foi tenso, continuou. Aquele tipo de tensão que parece educada por fora, mas deixa sua nuca dura só de estar na mesma sala. Soa familiar, não é? Ela riu baixinho. Seus pais fizeram o possível para manter a compostura, mas Meera não conseguia parar de se mexer. Seu pai mal falou. A mãe da Isa ficou olhando ao redor como se esperasse por alguém. Por mim? Sim. E quando percebeu que você não veria, perguntou por quê. Fechei os olhos e deixei o momento passar. E o que disseram? Tentaram de tudo. Primeiro, que você estava doente. Depois, que o trabalho chamou. Por último, que estava viajando para alguma conferência. Tudo mentira. A mãe da Isa percebeu. Dava para ver no rosto dela. Ela insistiu, perguntou por que você também não foi à festa de noivado. Perguntou por que só descobriu sua existência há algumas semanas. E, pelo que parece, teve uma conversa particular com sua mãe depois do jantar de ensaio. Ninguém sabe ao certo o que foi dito, mas sua mãe saiu de lá pálida e calada. Acho que ela foi lida como um livro aberto. Quase sorri. E o Kalum? Pareceu distraído a noite inteira. Ficou olhando para a porta e não sorriu por muito tempo. A Isa ficou abalada na maior parte da cerimônia. Não acredito que ela tenha caído no retrato de família que eles tentaram pintar. Sentei-me à mesa da cozinha, deixando aquela sensação me acalmar. Não era por maldade, mas pela satisfação silenciosa que vem quando a verdade finalmente atravessa todo o ruído. Eles ainda acham que isso é sobre um jantar, falei. Eu sei, respondeu ela. Mas os pais da Isa perceberam. Delaney, eles viram o desequilíbrio, as omissões, as feridas. Conversamos por mais 10 minutos sobre nada em particular. Quando desliguei, abri meu notebook e comecei a navegar pelas novas listas de imóveis. A casa que eu vinha observando ainda estava disponível. Voltei a adicioná-la aos favoritos, só por precaução. Uma semana após o casamento, minha avó Edith ligou novamente. Eu estava desempacotando uma caixa marcada como uma cozinha frágil quando o telefone acendeu com o nome dela. Eles ainda estão falando sobre isso, disse, sem precisar explicar do que se tratava. Os pais da Isa. Sim, agora perguntaram diretamente ao Kalum. Por que você não estava lá? Por que ninguém mencionou nada até o último minuto? Por que você sumiu? E o que ele respondeu? No começo tentou minimizar, mas acho que até ele já está percebendo que isso não vai desaparecer tão fácil. A mãe da Isa não gosta de ser enganada. Coloquei uma pilha de pratos no chão e me apoiei no balcão. O casamento já está ruindo? Atenção! Aquele tipo de amor que não dura muito depois da lua de mel. Não senti alegria com isso. Não queria que as coisas desmoronassem para ele. Ainda me sentia como quem observa as ondas se espalhando depois de ter jogado uma pedra num lago calmo. Eles começaram a perguntar por você, continuou minha avó. Seus pais querem saber quem pode ter seu novo número, seu endereço. Chegaram a me perguntar de novo. Você não disse nada, certo? Claro que não. Eu disse que, se você quisesse falar com eles, falaria. Soltei o ar devagar. Obrigada. Eles estão nervosos, ela prosseguiu. Não apenas por sua causa, mas pelo que os pais da Isa podem fazer, dizer, pelo que isso pode significar para o futuro do Kalum. Eles estão preocupados com o controle de danos, não comigo. Sim, disse ela, quase num sussurro. Mas estão começando a perceber que isso não vai simplesmente desaparecer. A forma como te trataram deixou marcas. Olhei ao redor da minha pequena cozinha,
a luz do sol brilhando nos balcões, os panos novos dobrados perto da pia, a janela sobre o fogão com vista para uma fileira de pinheiros. Este não era apenas o lugar onde eu morava. Era meu. Foram eles que desapareceram, disse eu. Só não perceberam até que outra pessoa notasse. Ela não respondeu de imediato, mas eu pude ouvir o orgulho no silêncio dela, o tipo de orgulho que nunca precisa ser dito em voz alta. Naquela noite, terminei de desempacotar a cozinha e acendi uma vela perto da pia. A casa já começava a parecer um lar. Veio em um envelope branco simples, sem remetente, mas a caligrafia era inconfundível. A letra quadrada e precisa do meu pai, como se ele acreditasse que a perfeição das linhas poderia encobrir a história que já estava escrita entre nós. Fiquei parada junto à caixa de correio por um longo momento, sentindo o envelope pesado, apesar do pouco peso. Não o levei para dentro. Fui direto para a fogueira no quintal, risquei um fósforo e o joguei lá dentro. O papel se encolheu para dentro, escureceu e, em seguida, virou cinzas. Eu já sabia como terminaria. Na manhã seguinte, assinei a papelada final da casa. Meu nome em todas as linhas, sem fiador, sem condições, só meu. Jasper e Ray enviaram mensagens sobre as passagens do próximo mês. Queriam conhecer o lugar e me ajudar a plantar as primeiras flores. Eu já havia limpado um canto do quintal para tomates e tomilho. Mais tarde, naquela noite, inscrevi-me em um curso de pós-graduação em perícia digital. Não porque eu precisasse, mas porque eu podia. Na mesma semana, troquei meu número de telefone. Apenas um punhado de pessoas recebeu o novo contato, Edith, meu chefe, Jasper e Ray. Já era suficiente. Chega de ligações inesperadas. Chega de mensagens pedindo favores disfarçados de obrigações. Chega de jantares de família onde meu nome era uma nota de rodapé. A casa estava silenciosa, mas não solitária. Era um silêncio honesto. 6 meses depois, meu quintal estava cheio de vozes e do cheiro de milho assado e pêssegos grelhados. Jasper cuidava da churrasqueira como se fosse um experimento científico. Ray equilibrava uma jarra de sangria em uma mão e uma pilha de copos de plástico na outra. A mesa dobrável estava coberta de pratos para viagem, macarrão com gergelim e uma caçarola de aparência duvidosa que alguém insistia ser uma receita de família. O Golden Retriever de um vizinho deitou aos meus pés. Do outro lado do quintal, a filha do meu colega de trabalho, Marin, puxou minha manga e me entregou uma pulseira de cordão colorido que ela mesma tinha feito. Você é minha tia agora, disse ela, séria. Mas do tipo divertido. Vou usar, respondi, colocando a pulseira no pulso. Mais tarde, quando o crepúsculo chegou, alguém que eu mal conhecia, da rua ao lado, perguntou: Você tem família na costa leste? Não hesitei. Não mais. Houve um breve silêncio, e então sorri, apontando para a mesa onde Jasper ria tanto que derrubara a limonada na camisa, onde Ray dançava descalço ao som de uma playlist que eu nem lembrava de ter. Mas eu tenho isso, falei, e era verdade. Quando todos foram embora e o quintal voltou ao silêncio, recolhi os pratos, dobrei as cadeiras e fiquei à beira do jardim, com a pulseira de cordão ainda no pulso.